Olá pessoal, eu sou o Thiago Guimarães da Viver Jesus e eu gostaria de convidar você a gastar alguns minutos comigo estudando a Palavra de Deus. Afinal, ela renova a nossa mente, transforma o nosso interior e nos aproxima do Criador. Vivemos dias difíceis, com o mundo acelerado, com excesso de informação. E por causa dessa correria, vemos a saúde mental se colapsar e devagarzinho a ansiedade tem chegado na nossa vida. Começa com um pensamento, depois outro e de repente a sua mente já não tem silêncio mais. Bem-vindo à era da ansiedade. No mundo que corremos sem parar, o coração de muitos já não acompanha essa correria. A ansiedade deixou de ser sintoma, virou um estilo de vida. Ela não aparece nos jornais, mas está em todas as conversas, nas igrejas, nas praças, nas famílias. A ansiedade está moldando uma geração, sem que ninguém a perceba. Você já percebeu como a ansiedade está destruindo a sociedade, sem que ninguém pare para notar? A ansiedade se infiltra no nosso dia a dia, sem ser percebida. Pessoas presas no celular, mesmo rodeadas de amigos. Adultos que vivem com medo de não alcançar as suas metas porque está vendo pessoas bem-sucedidas na mídia social. Uso contínuo, rolando a tela no infinito. Expectativas irreais. A ansiedade já não precisa de um motivo, deixando todas as pessoas exaustas. Isso não é cansaço, não é falta de foco. É uma epidemia silenciosa que está reescrevendo o jeito que vivemos. Temos uma mente tão acelerada que as nossas emoções não acompanham os nossos pensamentos. Talvez o que falte não seja mais tempo, porém mais silêncio. Não mais respostas, mas a voz que nunca deixou de nos chamar. A paz que excede todo entendimento, ela está disponível. Ela ainda pode ser encontrada para mim e para você. Ela não vem da ausência de problemas, mas ela vem da presença de Deus. Eu gostaria de convidar você para ler uma passagem da Bíblia comigo, que Deus colocou ao meu coração esses dias, e eu tenho algumas chaves que eu gostaria de estar compartilhando com você. Em Filipenses, no capítulo 4 e no versículo 6, nos diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Eu vou te contar o porquê que eu amo essa passagem, mas antes disso eu gostaria de compartilhar contigo por que eu estou fazendo um vídeo sobre esse tema. A ansiedade é algo que por muitos anos dominou meu coração. Mas sabe de uma coisa? Ler este livro, capa a capa, faz muito bem às pessoas. Esse livro fez eu entender que nós não temos controle de nada, queridos. E é Deus que tem controle sobre todas as coisas. E devagarzinho, Deus foi mudando o meu interior e a ansiedade ela foi se esvaindo. Essa passagem é muito importante para mim, porque por muitos anos eu vivia na Nova Zelândia e eu sempre ligava para minha mãe para conversar com ela. E às vezes eu queria estar por perto. E quando eu ligava para ela com bastante ansiedade sobre o amanhã, e eu começava a conversar com ela, expor as minhas ansiedades, ela sempre tinha um versículo para me dizer. Ela falava: filho, você não lembra? Filipenses 4:6 nos diz: não estejais ansiosos por coisa alguma. Não consigo ler esse versículo e não ouvir a voz da minha mãe falando sobre esse versículo. Eu perdi a minha mãe há alguns anos atrás e o dia mau ele chega para todas as pessoas. Eu vou estar compartilhando sobre isso num próximo vídeo. Esse versículo é muito lindo porque ele fala sobre a ansiedade e como resolvermos a ansiedade falando com Deus. E eu gostaria de te lembrar como somos privilegiados de termos acesso a Deus a qualquer instante. O Deus que criou todas as coisas, os céus, a terra, o corpo humano, a vida, ele está disponível para você e para mim a simplesmente a distância de uma oração. Então eu queria lembrar você, quando você estiver querendo ficar ansioso, comunique a Deus os seus problemas
E ele vai falar ao seu coração. A ansiedade e a incerteza do amanhã têm roubado a nossa paz. Porém aqui, nesse versículo, tem uma chave para nós. Se nós entregarmos o nosso amanhã, o nosso futuro, os nossos planos a Deus em oração, Ele vai cuidar de nós. A ansiedade, na verdade, ela aumenta quando nós não oramos. A ansiedade, ela aumenta quando nós tentamos, na nossa pequena força, carregar tudo à nossa volta, modificar a nossa vida. Na verdade, nós não temos esse poder. Nós não podemos modificar tudo, nós não podemos transformar tudo, mas nós podemos confiar em um Deus que transforma tudo. Quando nós paramos o nosso cérebro acelerado de ficar ansioso, de ficar preocupado, de ficar sobrecarregado sobre o amanhã, e nós paramos em oração e nós falamos: Deus, eu te entrego o meu amanhã. Em ti eu confio. E em oração, Ele vai transformando a nossa vida. Entrega a sua confiança ao Senhor e Ele vai modificar a sua vida e Ele vai cuidar de você. A primeira chave que eu gostaria de compartilhar com vocês aqui é que a paz, ela não está na habilidade de controlar todas as coisas. A paz está na habilidade de entregarmos todas as coisas a Deus. Quando nós entregamos, Ele modifica a nossa vida. Quando nós entregamos e mostramos para Ele que nós confiamos, Ele vai devagarzinho abrindo portas e mostrando qual é o próximo passo. Ele não vai te mostrar o plano todo. Ele vai te mostrar o próximo passo a partir do momento pelo qual você confiar, no momento pelo qual você não se render à ansiedade, mas se render à oração. E antes de concluir esse primeiro tópico, eu gostaria de ler com você em 1 Pedro, no capítulo 5 e no versículo 7, que diz assim: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Queridos, eu nem concluí o que Deus colocou ao meu coração, mas eu tenho certeza que Ele já está falando contigo. A ansiedade é um ladrão que entra quando falta vigilância no nosso coração. Eu gostaria de ler contigo Provérbios, no capítulo 4, e o versículo 23 nos diz assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Esse versículo não fala apenas de emoções, mas fala de estabelecer a sua autoridade interior. Guardar o coração é assumir um papel de guardião, de sentinela sobre as suas emoções. O sentinela, ele tem como objetivo filtrar o que entra no ambiente. Então, quando a ansiedade vier confundir os seus pensamentos, confundir as suas emoções, a chave está aqui. Seja guardião do seu coração. Seja um sentinela do seu coração que não permite que nada venha roubar a sua paz interior. A segunda chave que eu gostaria de compartilhar com você é ativar vigilância com um ato de amor próprio e fé sobre o seu coração. Para você gerenciar todos os pensamentos, todas as vozes que ouvimos hoje em dia, todas as coisas que podem adentrar ao seu coração, você tem que lembrar de uma passagem que está em Provérbios 12, no capítulo 25, que diz assim: o coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa o anima. E sabe qual é essa palavra bondosa? E para explicar para você como isso funciona na prática, eu gostaria de estar falando sobre essa palavra bondosa. Se nós enchermos o nosso coração todas as manhãs com a palavra de Deus, se nós nutrirmos os nossos pensamentos pela manhã com esse livro, sabe o que vai começar a acontecer nas nossas vidas? Vai começar a transbordar esperança, transbordar alegria de Deus sobre os nossos corações. E sabe o que isso vai nos trazer? Vai prover um descanso pelo qual nós não imaginamos, vai nos trazer direção e vai nos trazer paz do alto, para que nós não vivamos à beira da ansiedade. A autoridade para vencer a ansiedade vem da sua identidade espiritual. Eu gostaria de ler Romanos, no capítulo 8, e o versículo 15 nos diz assim: vocês não receberam um espírito que os escravize novamente para temer, mas receberam um espírito que os torna filhos.
Ansiedade, queridos, ela se alimenta de mentira. A ansiedade coloca nos nossos pensamentos que nós estamos sozinhos, que nós estamos à mercê da sorte. Mas, na verdade, esse texto nos revela que nós somos filhos de Deus. Revela para nós que nós não temos que viver no medo. Não somos vítimas de pensamentos, nós somos herdeiros da paz. A terceira chave que eu queria concluir aqui é que quando sabemos quem somos, os sentimentos perdem os direitos de nos dominar. Somos filhos do Rei. Somos filhos de um Deus que tem desde o começo lutado para ter relacionamento conosco. E quando nós começarmos a nos relacionar com Deus, nada desses sentimentos contrários vai ter poder sobre a nossa vida. A Bíblia nos diz que todas as coisas juntamente cooperam para o nosso bem. Jeremias 29, no capítulo 11, nos diz assim: porque eu bem sei o que penso de vós, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar, não de causar danos. Planos de dar a vocês esperança e um futuro bom. Eu queria concluir te dizendo que quando a ansiedade vier, mostre para ela que ela não tem espaço no seu coração, porque você sabe da sua identidade espiritual e sabe que você é filho ou filha do Rei. E quando você é filho do Rei, nada te domina, porque você pertence a um Rei que cuida dos seus dias, cuida das suas emoções. E Ele, como diz essa passagem em Jeremias, Ele tem um futuro bom para você. Para concluir, eu gostaria de finalizar com as palavras de Jesus. Em Mateus, no capítulo 6, o versículo 25 ao 27 nos diz assim: não se preocupem com as suas próprias vidas, quanto ao que comer, ao que beber. Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiro. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Queridos, tudo está nas mãos de Deus. A ansiedade não muda nada. Então, encha o seu coração de esperança. Seja um sentinela das suas emoções e se encha da palavra de Deus. Busque a Deus em oração e Ele vai te surpreender com os novos insights que Ele vai estar trazendo para a sua vida. Se renda a Deus e confie que assim como Ele cuidou de você até aqui e nunca te faltou nada, Ele vai continuar cuidando de você, do seu amanhã e dos seus. Se você chegou até aqui, compartilhe esse vídeo, deixe o seu joinha, se inscreva no nosso canal. O nosso canal é um canal novo que nós vamos estar estudando a palavra constantemente. E se você gostou, envie para aquele seu amigo. Deus abençoe a sua vida e um muito obrigado.